Boa noite, gente. Lá no Oriente Médio a gente diria Masá Leher. E aí você tem que responder Masá Hinur. Vamos tentar? Eu falo Masá Leher e vocês falam Masá Hinur. Falam vocês? Isso aí. Então, não, Masá Hinur. Masá Leher sou eu. Tá bom? Então você é Masá Hinur. Vamos lá. Masá Leher. Muito bem. Eu falei uma boa noite, você respondeu uma noite de luz. Os árabes têm esse esquema lá com eles lá, né? É uma alegria grande poder voltar aqui. A última vez que eu estive aqui foi, eu acho que foi a festa do século. Não sei se vocês lembram disso, mas era aí o casório da família pastoral, aí 20 anos de casamento. Eles dançaram aqui e tal. Você que não conhecia ainda, perdeu. Foi muito legal. E aí Deus me trouxe ontem para cá novamente, eu estou muito feliz de poder voltar, rever algumas pessoas que eu conheço. Está sendo bem corrido, né? Eu já volto amanhã de manhã para o Rio de Janeiro, mas para mim é uma bênção poder retornar e estar com vocês aqui hoje. Depois de 20 anos trabalhando no campo missionário, Deus trouxe a gente de volta para o Brasil para fazer isso que o pastor disse, tentar ajudar outros a irem, a continuarem a fazer aquilo que Deus os tem chamado. E por isso a gente está trabalhando com esse pessoal ali, do Conexão Training, que é uma organização que visa ajudar aqueles obreiros que querem aprender um novo idioma. Então, eu virei um especialista em ajudar pessoas a aprender um idioma. Lembrando, eu não ensino você o idioma que você quer. Eu te ensino caminhos, ou a minha organização ensina você caminhos que te fazem aprender qualquer idioma, né? Então, quando o Marcão foi para o Japão lá, se ele tivesse passado pelo nosso treinamento, ele falaria japonês mais rápido, né? É mais ou menos nessa direção que a gente está. Mas hoje, especialmente, eu queria que você desse uma olhada nessa pergunta que eu trouxe aí, você vai ver na tela, que eu já vou ler a pergunta traduzindo, vamos cumprir a missão de Deus? Vamos cumprir a missão de Deus? Missio Dei é um termo latim que significa a missão de Deus. E para a gente tentar descobrir isso, ou responder essa pergunta, por exemplo, o pastor que está indo para a Colômbia, ele está indo tentar cumprir a missão de Deus, que Deus tem para ele nesse tempo, lá na Colômbia, onde ele já andou por lá, e vai novamente voltar para aquele lugar. Para isso eu queria que você pode abrir sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo número 7. Enquanto você abre, você é bem ensinado aqui, você sabe que alguns evangelhos, eles são parecidos um com o outro. E para esses evangelhos que são parecidos, a gente chama esses evangelhos de evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que têm semelhança. As histórias são muito parecidas, muda um detalhe aqui ou outro. São 3, Marcos, Mateus e Lucas. Só João, que era vascaíno, corintiano, sei lá, que mudou o negócio. Mas Lucas, Marcos e Mateus, as histórias são muito parecidas. E esses sinóticos têm uma função, que geralmente é assim, a gente vai ver isso aí agora no capítulo 7. Jesus lidava com alguma situação, geralmente ele confrontava religiosos, ou pessoas que estavam fazendo algum tipo de atrocidade contra o povo, ele confrontava essas pessoas, e aí logo depois, o que aparece? Os discípulos querendo saber o porquê dele ter agido daquela maneira, e aí geralmente ele conta uma história, que são as parábolas. Nesse texto que a gente vai ler hoje, não é uma parábola, é uma história real. Mas, no início do capítulo 7, Jesus confronta a tradição judaica, e ele tem umas palavras duras para esse pessoal. Ele fala assim, em um dos versículos que está escrito aí. Ele fala assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles vêm, eles me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras que são ensinadas por homens. Eles negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E aí ele luta com esse pessoal ali, confronta esse pessoal, e diz o texto bíblico, então, que eles saem para outro lugar
E aí a gente vai começar a ler agora a partir do verso 24, que diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença ali. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo ou endemoniada, veio, lançou-se aos seus pés, e a mulher era grega, ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam, até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. A mulher então respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então Jesus olhou para ela e disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já não está na sua filha. Ela foi para sua casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já não estava ali. Que palavra! Mas lembrando de novo, Jesus combate os religiosos e atravessa, sai da zona de conforto dele e vai para outro território, que é os arredores de Tiro e Sidom. Não era Israel, não era o território que ele estava acostumado a ficar, que é o norte de Israel hoje, que é chamado a região do Mar da Galileia ou do Mar de Tiberíades. Não, eles sobem um pouquinho a mais, cruzam uma fronteira e vão chegar num lugar chamado Fenícia, que é o atual Líbano hoje. Então ele sai de Israel e vai para o Líbano, se fosse nos dias atuais. Chegando lá, ele se encontra, ele vai para uma casa, tenta ficar escondido, mas uma mulher entra na jogada. Você vai ver aí o título que a mulher tem na projeção, vai ser projetado para você aí. É lá no slide, por favor. Você vai ver aí que era uma mulher tida com o título de mulher ciro-fenícia, misturando ali Líbano com Síria. Isso mostra o que para a gente? A mulher não era judia. A mulher não tinha entendimento do que os discípulos de Jesus tinham a respeito do que ensinava. Era uma mulher de outra região. Mas aí, lembra que eu falei? Quando o evangelho é colocado dessa maneira, junto a uma história que aconteceu um pouquinho antes, é para ensinar os discípulos a pegarem a ideia. Então, ao invés de usar uma parábola dessa vez, Mateus e Marcos escrevem uma história e relatam lá. Depois da briga com os religiosos, Jesus então sai da sua zona de conforto, quebra alguns protocolos, e esses textos são os que mais me encantam na Bíblia, me encanta, porque ele quebra um protocolo, ele vai para uma região que não é a dele, mas essa mulher ouviu falar de um profeta. Essa mulher não conhecia Jesus como os discípulos conheciam, não conhecia. Mas é engraçado que no texto de Mateus, cadê o que ela fala com ele? Deixa eu colocar no de Mateus aqui. O de Mateus traz uma particularidade, que são terminologias que uma mulher que não conhecesse o judaísmo, ou que não fosse do ambiente de Jesus, não poderia usar, mas ela usou. Lá em Mateus, no capítulo 15, verso 22, fala assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a Jesus gritando assim: Senhor, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e eu preciso da sua ajuda. Para usar a terminologia filho de Davi, ela não podia usar esse termo, porque ela não conhecia esse termo. Mas isso chegou ao seu entendimento. Alguém disse para ela: esse cara é o que os judeus acham que é o Messias, o filho de Davi. E a mulher, sem ter conhecimento prévio, acredita no que ouve e já clama ele com o título messiânico,
que nem os discípulos ainda entendiam que ele tinha e que ele exerceria. Pegou? Uma mulher que não é do meio, uma mulher que não é judaica, uma mulher que não entende, ouve, aceita a palavra e já a usa dizendo: Jesus, Senhor, Filho de Davi. Depois, um pouquinho mais para frente, quando ele fala que, olha, não tem jeito. Os discípulos, então, pelo contrário, olha o que os discípulos fazem. Ela grita, pede ajuda em Mateus 23, o versículo do capítulo 15. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, olha o perigo. Ele tinha acabado de lutar contra líderes religiosos. Ele tinha acabado de falar com líderes religiosos assim: vocês me adoram com os lábios, mas não com o coração. Vocês dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem, porque vocês não praticam o que vocês falam. Os discípulos viram ele dizendo isso para o pessoal lá. Uma mulher que não é do meio deles chama ele com um título messiânico, filho de Davi, me ajuda, pelo amor de Deus. E olha o que os discípulos falam. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois ela já vem gritando atrás de nós há muito tempo. Percebeu a gravidade? A mulher reconhece quem Jesus é. A mulher estava pronta para o evangelho, absolutamente pronta para o evangelho. E os discípulos, para ficarem na tranquilidade, porque eles saíram para descansar na Fenícia, na região de Tiro e Sidom, e os discípulos falam o quê? Manda ela embora. Ela não é digna de estar perto do nosso Messias. Sendo que ela usou o título, ela chamou ele de filho de Davi. Um pouquinho mais para frente, quando ela percebe que eles não querem nada com ela, o verso 25 diz que ela vem, o adora de joelhos e diz: Senhor, ajuda-me. Ela se prostra diante dele dizendo: só você pode me ajudar. E o que os discípulos falam? Manda ela embora. Eu tenho algumas coisas que eu queria mostrar para você nessa noite. Em primeiro lugar, eu vou querer fazer uma breve inveja em você. Você vai ver uma foto interessante agora. Olha aí. O que o texto bíblico falou hoje? Que Jesus, ao sair da região que ele estava acostumado, ele vai para os arredores de Tiro. E qual a outra cidade? Sidom. Tiro e Sidom. Muito bem. A de coluna ali é Tiro. E essa daqui é Sidom. Então, assim, né? Eu já faço inveja de você de cara. E olha o privilégio quando a gente serve a Deus, né? Imagina, meu filho tem 7 anos de idade e eu conto a história bíblica para ele aonde o evento aconteceu. Então, para o meu filho, a Bíblia é 3D. É ali, filho, foi aqui. E eu tenho uma outra que eu esqueci de trazer, que eu vou no vilarejo onde supostamente essa história aconteceu. Uma cidadezinha que fica entre as duas cidades onde o evento aconteceu. Agora, isso implica muita coisa com a gente. Sabe por quê? Porque a mulher cirofenícia, ela não era digna de receber aquela bênção. Porque até Jesus fala para ela, ó, eu não posso lançar aos cachorrinhos a comida que é dos filhos. Então, eu vim primeiro para os filhos de Israel. Né? Mas percebam como a mulher estava pronta para o evangelho, porque ela usa uma terminologia que balança com a estrutura de Jesus. Porque naquela época, gente, o cachorro não era esse cachorrinho pet que a gente tem hoje. Era um animal carniceiro, mas como ele não tem habilidade de caçar, o que ele fazia? Ele comia a caça de outro que foi deixada para trás. Então ele era tido como porco para o judeu, um animal imundo, ninguém queria ter cachorro por perto. Mas Jesus, quando usa o termo com a mulher, ele não usa o termo cachorro como a gente conhece, ele usa o termo cachorrinho, porque algumas pessoas mais ricas tinham esse pet que a gente tem hoje, tinham um animalzinho menorzinho. E a mulher, então, entendendo o contexto da história, fala assim, eu sei, Senhor, mas aquele bonitinho, pequenininho que está ali perto, que não é digno, ele come a migalha que cai. E essa migalha que cai, me serve. Ela está dizendo, eu sei que você não veio para mim, mas um pouquinho que cai da tua mesa, me dá.
porque isso já serve. Qual que é o meu problema e o teu, gente? Aqui do lado de fora, quando a gente sai aqui, tem um monte de gente pronta para o evangelho. Mas sabe o que eu e você fazemos muitas vezes? A gente está tão ocupado com a nossa agenda frenética, que a gente acaba fazendo como os discípulos. A gente ignora o assunto e, sem dizer com as suas palavras, você está dizendo assim: manda eles embora. Eu não tenho tempo para esse pessoal. E esse pessoal pode ser o cara que está no sinal de trânsito pedindo alguma coisa, alguém que está no centro da cidade, naquela rua que você já conhece por aqui, onde todo mundo evita ela a certo horário da noite, porque sabe que tem prostituição, tem tudo por ali. Tem gente lá que já ouviu do mestre, sabe que ele é o Messias, mas não teve força ainda para abraçar ele como você. E ele está querendo chegar perto, e você está fazendo o quê? Manda ele embora. Não é agora para você. Deixa eu me fortalecer primeiro na minha igreja, depois eu venho a você. Não, está errado. Não dá para fazer assim nos dias atuais. E eu vou tentar provar isso para você hoje. Provar de que jeito? Essa mulher, coloca aí, campeão, ela tem particularidades. São essas que eu acabei de falar para você. Muitas particularidades. Não era judia, era de um povo tido como quase inimigo de Israel, que já tinha lutado várias vezes com Israel, mas ela usa terminologias que Jesus queria ouvir dos apóstolos dele, mas nem os apóstolos estavam prontos para dizer as frases que ela disse. Nenhum discípulo ainda tinha chamado Jesus de filho de Davi. A mulher que não conhece nada fala: filho de Davi, eu ouvi que você é o filho de Davi, então me salva nessa situação. Abençoa minha filha. Quando eles falam não ou manda ela embora, ela se ajoelha, se prostra e fala: eu sei que você é o cara. Só que não adianta saber, gente, não adianta reconhecer, tem que ter a presença, e o que ela queria era a presença. E ela está dizendo para ele assim: até a migalha que cai serve, porque a minha filha vai ficar salva. Essas são algumas particularidades dela. Aí tem esse termo aí que é um pouco mais difícil que eu trouxe, que é o tal da missio Dei, né? É um termo latim que significa o quê? A missão de Deus. Até o século XVI, antes dos missionários jesuítas, só existia essa terminologia para a obra de Deus no mundo. A missio Dei era uma dinâmica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três cumpriam a missão do mundo, de levar o Evangelho. Aí entra essa ideia missionária que a gente tem hoje a partir do século XVI com os jesuítas, que são os que inauguram essa onda de envio de pessoas comuns levando a mensagem do Evangelho. Até então, era a dinâmica do Pai, do Filho e do Espírito Santo fazendo a missão que é de Deus. Continua assim até hoje. A missão é dele. Ele permanece no trono. E isso não pode ser esquecido nem por mim e nem por você. Para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer, tem uma frase aí que você vai ver agora na tela. Eu vou compartilhar com vocês algumas oportunidades da prática dessa missão de Deus hoje, usando pessoas, porque a partir dessa coisa de haver missionários, que são pessoas comuns que vão, a gente começa a entender que eu posso fazer parte disso. Aliás, eu devo fazer parte disso. Mas eu vou contar o contexto que eu conheço, que é o contexto de comunidades muçulmanas. Dá uma olhada na próxima foto, você vai lembrar dela com muita clareza no seu coração. O mundo nunca mais foi o mesmo depois do dia 11 de setembro de 2001. Não é verdade? Você se lembra onde você estava no dia que isso aconteceu? Você se lembra da notícia chamando, a coisa acontecendo? Você se lembra de um avião vindo e as pessoas achando que era o replay do primeiro avião, mas já era o segundo avião batendo na segunda torre? E você vai se lembrar disso. O mundo mudou. Quem anda de avião ou já andava de avião há muito tempo sabe que depois desse dia aí, bagunçou os aeroportos do mundo inteiro. Ninguém nunca mais voou da mesma maneira que voou até o dia dessa data. E eu, com essa cara aqui que Deus me deu, que o diga. Até no Brasil, os caras me embargam aí nos aeroportos, achando que eu sou alguma coisa além do que eu deveria. Mas mudou. Mudou, e mudou a perspectiva da igreja.
Porque a igreja do Senhor, as pessoas, de maneira secular, quiseram entender ainda um pouco mais por que esses caras fizeram isso. E aí esse desejo foi buscar entender por que o islamismo permite, em alguma área, a área mais radical, que isso acontecesse, e por aí vai. Agora, a perspectiva é que, depois desse evento, a igreja ganhou, nós cristãos, discípulos de Jesus, ganhamos inúmeras oportunidades de pregar o evangelho, de evangelizar, de dizer sobre Jesus, inclusive para os muçulmanos. Hoje, na história moderna, é o melhor momento de evangelizar, de falar de Cristo com propriedade para os muçulmanos. Eu vou tentar provar isso para você. Tem um livro muito legal que foi escrito por um cara aí, pesquisador de movimentos de igreja. Ele era apaixonado por movimentos de igreja. E ele começou a dizer como é que era a igreja na Colômbia, nos Estados Unidos, em Cuba, na África, na Coreia do Sul, que é muito famosa e tudo. E quando ele chega na parte do mundo árabe, do mundo muçulmano, ele descobre um movimento de igreja que ninguém fala dele, que é o crescimento da igreja chamada igreja sofredora ou igreja perseguida. E aí isso chama a atenção dele, ele sai do foco dele, que eram igrejas que podem fazer isso livremente, e ele vai se aprofundar no que é a igreja perseguida. E ele descobre algumas coisas que eu queria mostrar para você de forma tremenda, assim. Como eu te falei, a atividade missionária começa séculos depois da pregação de Jesus, no livro de Atos, dos Apóstolos, aquilo tudo mais. Então, olha naquele quadro ali, ó. Século X, a gente não gosta de gráfico na escola, eu trouxe gráfico para a igreja, mas é só para você entender, vai ficar fácil aí, ó. Século X, quantos movimentos entre comunidades muçulmanas tinham acontecido? Que movimento é esse? Comunidades inteiras abrindo seu coração para Cristo. Entendendo assim, não é 1, 2, 3 pessoas, comunidades inteiras entendendo a mensagem, eles são uma cultura coletivista, então se um líder é ganho pelo evangelho, a chance de toda a aldeia, de todo o vilarejo vir a Cristo é muito alta, diferente daqui do lado do Ocidente, que é mais individualista. Lá as conversões podem ser em grupo, e a Bíblia mostra isso para a gente. Então, quando você lê lá Josué dizendo assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele já está declarando em nome dos filhos, da esposa, de todo mundo, que assim, eu mando e eles vêm atrás. É o contexto de lá. Quando diz que o centurião fala que a casa do centurião se entregou ao evangelho, é esse ambiente coletivista. A decisão dele leva os outros junto. Quando o cara da prisão, onde estava Paulo e Silas lá também, a casa dele entrega, é essa a ideia. Então, isso acontece em alguns momentos da história. Olha lá, século X, um movimento. O Islã começa no século VII. O cristianismo já tinha 600 anos de história. Um movimento só no século X, 2 movimentos no século XIII, e olha quantos séculos ficam sem nada. Século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. 500 anos de não movimento, de avivamento entre muçulmanos. Esse tempo foi o tempo das cruzadas. Foi o tempo da briga da igreja com os muçulmanos. E aí vem, coloca o próximo aí, brother. Ó, século XIX e século XX. Melhorou, não melhorou? 2 movimentos no século XIX e 11 no século XX. 11. E esse movimento é missões modernas. Começou a se falar mais de missões, começou-se a olhar mais para a obra missionária, e aí vem os famosos aí, William Carey na Índia, Eric Liddell na China, Jim Elliot no Equador, sendo morto pelos índios Aucas, e por aí vai. E a pregação do evangelho foi achando espaço e coração de muçulmanos para que ele abrisse os corações para Cristo. Mas a gente está em qual século mesmo, gente? Século XXI. Aliás, peraí, volta aí, brother, volta aí. Volta. Século XXI. Aliás, na segunda década ainda do século XXI, começando o século XXI, a gente tinha, coloca lá, 11 movimentos no século XX, e o século XXI mal começou, e a gente já tem 69 movimentos acontecendo ao redor do planeta, entre as comunidades islâmicas do mundo inteiro. Você perdeu a oportunidade de dizer um glória a Deus, de dizer um amém, um aleluia. Percebe que a gente não entende o que Deus está fazendo?
que eu falei? Missio Dei é o quê? Missão de? É dele, ele que controla a história. Ele é que prepara o cenário. Grava essa palavra no seu coração. Deus prepara cenários para que você possa atuar em nome dele. Eu não entreguei a minha vida para fazer algo para Deus. Deus me deu a oportunidade de ser usado num cenário que ele preparou. Ele prepara e você é usado nele, se você quiser. 69 movimentos. E eu queria te mostrar uma foto de um movimento desse. Olha aí. Parece uma igreja aqui no Brasil, não parece? Está cheia ou vazia? Lotada. Esse país tem 99,9% da sua população é muçulmana. Pregar o evangelho nesse lugar é proibido por lei, passivo de pena de cadeia. Você vai ser preso, não vai ser morto, lá não mata, mas é preso, pode ser torturado, a família vai ser envergonhada. E olha o tamanho dessa igreja. É o movimento que mais cresce no norte da África. Eu não vou falar o nome do país porque está filmando. Maior movimento de avivamento islâmico no mundo, no continente africano, no norte da África, entre a população muçulmana, é esse país. É ou não é a missão de Deus? Era impossível isso acontecer. Na época que eu fui, levava de 7 a 8 anos um missionário começar um diálogo legal com o muçulmano para poder abrir o coração dele e falar de Cristo abertamente. De 7 a 8 anos levava. Hoje em dia, os satélites de televisão, as redes sociais falam por você, você chega como missionário, ele já está pronto, como a mulher cananeia estava. Percebe? Então você corre o risco de ir para um lugar desse, pisar numa terra dessa e você ouvir assim, eu já ouvi falar do filho de Davi. Aí qual que vai ser a sua posição? Como discípulos? Opa, manda essa mulher embora? Ou somente falar? Hoje é o tempo da colheita. No mundo que eu sou especialista, que é o mundo muçulmano. Está tudo preparado, o cenário está pronto. É só ir, é só ir. Mas eu sei que ir é difícil, porque olha aí, na próxima, olha só. Tem problemas e tem obstáculos que podem te impedir. Então comigo era assim, por que tu está levando um menino de 7 anos e a sua esposa tão linda para o Oriente Médio, cara? Tu não tem medo de morar no lugar daquele? Tu não tem medo de colocar o seu filho em falta de segurança e tudo? Eu dou várias respostas. A primeira que eu dou, eu falo assim, tá me tirando, né, cara? Eu sou do Rio de Janeiro. Então, assim, qualquer cenário é fichinha para nós. A gente já é treinado desde criança. É treinamento intensivo. Você pega a estrada para passear, entra numa estrada, pode tudo parar, tiro para um lado, você tem que se esconder atrás de motor de carro. É fácil a vida para nós. Então, eu entendo que os obstáculos que poderiam evitar a minha ida para lá ou a sua ida para qualquer lugar, esses são bons motivos de você pensar, puxa, como é que eu vou colocar minha família em risco? Acho que eu não vou, não. Eu não aceito ainda não, mas tá bom. O problema é que hoje os obstáculos não são esses, são piores do que você imagina. Eu vou te contar um meu, que tem a ver na próxima foto aí. Eu estava ultimamente nesse país ali do meio, Líbano, e eu não analisei antes de ir para lá. Eu não sabia, essa linha escura aqui, negra, eu não sabia disso antes de ir. É o encontro de 2 placas tectônicas, uma das mais ativas do planeta Terra. Ou seja, tem terremoto no Líbano todos os dias. Todo dia a terra treme. Eu não sabia disso. Até que nesse ano, dia 6 de fevereiro, eu me lembro da hora, 3h39 da manhã, eu acordei na minha casa, com a minha casa sendo sacudida, extremamente sacudida. E foi aquele dia daquele terrível terremoto na Turquia. Mexeu lá na Turquia, foi muito forte na Turquia, mas houve o reflexo também no Líbano. E olha, gente, eu sou treinado para situações dessas. Eu já fui treinado, já fiz treinamento para um negócio desse, tirar a minha família e tudo. O negócio tremeu, eu também tremi e amarelei. Eu não consegui fazer nada. Eu olhava para minha esposa e meu filho dormindo,
eu não conseguia me mover. Se caísse, ia matar todo mundo, ou a gente ia ficar debaixo ali, que era o último apartamento, né? Todos iam cair em cima da gente. E eu, treinado, não consegui me mover. Esse é um problema. Esse é um obstáculo. Ir para um lugar desse e achar que isso não vai te afetar, vai, porque logo depois daquilo me ensinaram, falaram, Caleb, você tem que ficar esperto. Aí me deram lá 3 aplicativos sobre terremoto. Pior coisa que eu fiz na vida. Porque toda hora o negócio apita e eu corria, chamava a minha esposa, uma coisa de louco. Eu fiquei 2 meses sem dormir, 2 meses. Deitava e pensava, vai cair, vai tremer, o bicho vai pegar. E eu deixava uma malinha com dinheiro, roupa, o passaporte, porque se fosse correr, a gente pegava a mala e saía correndo. 2 meses nessa agonia. E eu perguntava para o vizinho, nada, mano, aqui é tranquilo, é assim mesmo. Mas esse é um tipo de problema. Agora, gente, assim como aconteceu com a mulher cirofenícia, eu já estou terminando, eu te contei do que está acontecendo no mundo muçulmano, né? Então, o mundo muçulmano está assim, ó. Refugiados da Síria estão extremamente abertos a ouvir o Evangelho. Por quê? Porque o sistema religioso deles falhou com eles em algum sentido. Eles deixaram de ter aquilo como uma verdade tão absoluta. Então, quando eles veem cristãos vindo de longe, pessoas que querem se dedicar e fazer a vontade de Deus no meio deles, isso mexe com eles, isso traz entendimento para eles de que a misericórdia está sendo exercida no meio deles, e eles então estão abrindo seus corações. Eu achei que não ia haver fruto do meu trabalho. Mas no primeiro país árabe em que eu vivi, já existe uma comunidade com 50 ex-muçulmanos batizados para a glória de Deus. Eu achei que eu não ia ver isso. E Deus me deu esse presente. Não são frutos meus, mas eu celebro. Porque as meninas que estão lá colhendo esse fruto são meninas que a gente recebeu em um determinado momento, que outros puderam ajudar, porque no reino de Deus é como Paulo falou, não importa se sou eu que planto e se é Apolo que rega, porque quem colhe e quem dá o crescimento, não importa se eu planto e Apolo rega, porque quem dá o crescimento e quem faz é porque a missão é dele. Quem prepara o cenário? Ele. E Deus mostra isso para a gente na palavra. Ele já estava mostrando assim, esses exemplos vão acontecer ao longo da história. A mulher cirofenícia estava preparada. O que os discípulos fizeram? Manda ela embora. Ela está incomodando o nosso descanso. Ela está incomodando aquilo que veio só ser nosso, judeus. E os discípulos não entenderam nada. Porque lembra que eu te falei? É o confronto com os religiosos e uma história para mostrar para os discípulos aquilo que ele acabou de fazer com os religiosos. Era para os discípulos entenderem, mas eles não entenderam. A mulher estava pronta. Quantas pessoas estão prontas aqui perto de nós? E a gente simplesmente está fazendo como a mulher, como os discípulos fizeram com a mulher cirofenícia. Existem obstáculos que podem nos parar, mas não são os do terremoto, não são a da dificuldade financeira, não são o da falta de estrutura. O Líbano é o 3º pior país do mundo hoje. Mas eu estava amando morar no Líbano, amando. Porque eram muitas oportunidades que a gente tinha em cada detalhe, em cada visita, em cada encontro. Era lindo. As pessoas sedentas pelo Senhor. Mas Ele me chamou para uma outra missão. Me chamou para um outro esquema. E aí eu comecei a entender que tipo de problema é de fato problemático. E eu quero terminar. Você falou com ele? Eu quero terminar lendo para você o que eu de fato acho que é um problema. Isso daqui para mim é um baita problema, é um baita obstáculo. Porque olha o que eu estou falando para você. Há 2000 anos atrás, em Tiro e Sidom, cidade que você morreu de inveja porque eu fui e você não foi, acontece um fato, acontece uma situação, Jesus mostrando para os discípulos, querendo que eles entendessem, mas eles não entenderam. Eles acharam melhor que o mestre não fosse incomodado. E a única coisa que o mestre não veio fazer na terra
foi descansar, foi ficar de boa, foi para não ser incomodado. Ele veio para aqueles que precisavam de ser ajudados. E ele já conhecia o coração da mulher cirofenícia, da libanesa. Ele faz aquilo. Alguns teólogos vão dizer que Jesus teve uma palavra cruel, ele negou a ajuda a ela. Foi pedagógico aquilo. Foi para ele mostrar para os discípulos qual seria a reação dos discípulos. Então ele fala: você não é filha do nosso povo. Mas a mulher insiste: eu sei que eu não sou, mas a migalha que cair para mim serve. Aí olha o problema que a gente tem hoje. Eu vou ler. Parceiro meu que mora num país fechado para o Evangelho. Bom dia, Caleb. O nosso hospital é um hospital missionário. Ele está situado no interior desse país específico aqui, e ele serve a comunidade local com excelência há 50 anos, há 5 décadas. Todo o nosso staff, os médicos, as enfermeiras, aliás, as médicas, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, o pessoal do administrativo, todo mundo é cristão, todo mundo. A gente atende em média, Caleb, 100 mulheres e crianças por dia, todos os dias, além dos seus acompanhantes. Apesar do hospital ser só para mulheres e crianças, os acompanhantes do século masculino que vêm ao hospital, maridos, irmãos, filhos, primos, tios, eles também são assistidos pela nossa equipe, em um local especial, separado para eles. Caleb, a gente tem culto diário, louvor, oração, histórias bíblicas, o filme Jesus fica nas telas lá do hospital passando o dia inteiro. A palavra de Deus é ministrada a eles. Há sempre uma pessoa ou outra disponível para orar por essas pessoas. Apesar de serem praticantes todas muçulmanas, praticamente todas muçulmanas, eles aceitam de bom grado uma oração em nome de Jesus pela vida deles. Muitas mulheres chegam ao nosso hospital desesperadas, porque não podem ter filhos, e no nosso contexto, o marido de uma mulher, ele pode até, sabendo que a sua mulher é estéril, ele pode devolver a mulher para a sua família, ou casar-se com outra, e viver a poligamia. Mas com o tratamento adequado do nosso hospital, muitas dessas mulheres conseguem engravidar, realizar o sonho de ser mães e recuperar a autoestima e respeito da comunidade. É muito comum, Caleb, atendermos mulheres que já perderam 3, 4, 5 filhos, mas depois que começam a fazer e ter êxito após o pré-natal e o parto em nosso hospital, elas ficam felizes da vida. O nosso país aqui tem um dos piores índices de mortalidade materna e infantil do mundo. Eu digo com segurança, Caleb, que a gente já salvou a vida de centenas de mulheres e crianças ao longo desses anos. Aí ele começa a usar os negócios que tem na língua portuguesa que sempre desanima a gente. Ele usa uma interjeição dizendo assim: entretanto, aí você já sabe que vem notícia ruim, né? Apesar do nosso hospital ser uma bênção para a comunidade, Caleb, corremos o risco de ter que suspender as nossas atividades por falta de médicas e por falta de enfermeiras. Atualmente temos 2 médicas, uma delas é a minha esposa e a outra está deixando o país após 30 anos. Essa mulher já cumpriu o papel dela ou não, gente? 30 anos é muito tempo. Mas ela não está indo embora porque ela acha que cumpriu o papel dela, não. Ela está indo embora porque negaram o visto de residência para o marido dela. É só por isso que ela está indo embora. E a enfermeira-chefe está bem velhinha. E ela, por sua vez, está se aposentando e vai deixar o país. A nossa oração, Caleb, é que Deus levante médicas, enfermeiras, vocacionadas para... Tem que ser mulher, lá tem que ser mulher, porque trata com mulher. Médicas, enfermeiras, vocacionadas para darem continuidade a este importante ministério nessa região do mundo onde nós estamos e que tem abençoado milhares de mulheres hindus e muçulmanas ao longo da história. Ele é muito educado, ele me disse assim: muito obrigado pela força, amigo.
Me desculpe pelo horário, provavelmente eu te peguei na madrugada aí. Espero que você deixe o celular no silencioso durante a noite. Lembra que eu falei para você que Deus prepara o cenário? Esse país está entre os 10 países mais perigosos do mundo para um cristão viver. Sabe qual que é o visto que ele tem no passaporte dele? O carimbo de visto que ele tem no passaporte, ele e a mulher dele? Missionários. A missão é de quem? Quem prepara o cenário? Quem que fala para as pessoas irem embora? Nós. Ele prepara, ele mostra, ele dá a condição, ele mostra que é o tempo, ele fala, é agora, venham, e a gente faz o quê? Manda eles embora. Não entra refugiados aqui, pelo amor de Deus. Eu não quero lidar com esse pessoal. Não é hora de lidar com eles. Vamos cuidar dos nossos primeiros. E o que esse pessoal está falando? Tá certo, continua. Mas a migalha que cair, me serve. Já me serve. Eu não podia perder essa oportunidade. E aí, dá uma olhada aí. Tem uma foto do hospital. Sabe assim, um pouco... É assim mesmo, passa búfalo na frente. Ali é a mulher dele fazendo um parto. Mas pode passar a próxima aí. Eu sei que aqui a galera da bola, tem uma galera especial aqui do futebol, que conhece o Senhor. E essa foto para mim é muito especial, muito especial. Porque esse menino de vermelho aqui, apesar de não parecer ser jogador, né? Ele é um campeão, gente. Esse cara foi jogador profissional nesse país, há décadas atrás. Ele vai lá, ganha dinheiro, vira profissional, volta para o Brasil para jogar no time do Brasil, se machuca, não consegue mais jogar. Deus alcança ele com o evangelho, ele entende que tem que voltar. Décadas depois ele volta para esse país e leva o evangelho através do esporte. Ele é treinador de futebol, ele tem a licença A da CBF. O cara é fera. 12 anos morando nesse país, o maior país islâmico do planeta Terra. E nessa foto aí, ela é emblemática, porque na história desse povo, ele foi o segundo estrangeiro a entrar nesse vilarejo fechado, sinistro para entrar. E ele só entrou por quê? Porque ele fez clínicas de futebol. E não é a clínica que, os caras aqui dá não, que vocês aqui do JEC dá, a galera aqui dá não, não é essa profissionalidade toda que vocês têm aqui não. É coisa boba, é correr com o garoto, brincar, colocar um coninho aqui e ali, correr com o menino e tudo. Mas ele só entra lá por causa da paixão que ele tem pelo esporte, da habilidade que Deus deu para ele e principalmente pela disposição dele de dizer: o cenário está preparado e eu quero ser usado, Deus, me usa nesse parado. Mas ele voltou também para o Brasil, esposa doente, não aguentou ficar. Você está percebendo? Quem quer ficar não consegue. Quem pode ir, manda as pessoas embora. Faz como os discípulos de Jesus. E aí a minha oração para você hoje é: não seja um desses. Mude de postura hoje. E peça para que Deus tire do seu HD aí a ideia de desprezar alguém que já está pronto para ouvir o Evangelho, que pode estar do teu lado, a meia distância de você, ou nos confins da terra, como esse pessoal todo aí. Então assim, a tua habilidade, aquilo que você faz bem, pode ser um baita instrumento hoje na mão do Senhor, em lugares onde o cenário é o mesmo de Tiro e Sidom, onde as pessoas estão preparadas e você vai. Há 20 anos atrás eu fui com a certeza de que eu não colheria. Você hoje já vai sabendo que você vai colher. É diferente, porque Deus está mudando a história. Deus está contra, a missão continua sendo dele. Então quando eu te perguntei, vamos cumprir a Missio Dei? Depende só de você, porque a parte de Deus já está sendo feita há séculos. O que Ele quer ouvir é nessa noite que você fale assim: eu vou, eu quero, eu vou fazer,
Eu quero ser usado. Eu vou nessa. E Deus com certeza vai poder usar você. Não despreze o talento que você tem, porque o seu talento, a sua habilidade, pode ser a resposta para lugares onde mulheres cirofenícias, homens cirofenícios estão prontos para comer da migalha que cai da tua mão, que hoje é um filho, uma filha do Senhor. Que Deus te abençoe.